Agora, o que eu não entendo é o seguinte, por que a população... Na verdade, eu já estudei até um pouco disso, que chama relações de poder. Por que tem gente que manda, tem gente que obedece, qual é a forma de você fazer as pessoas obedecerem e tal. Mas é curioso como a sociedade normaliza qualquer coisa que vem do Estado, por mais absurdo que seja. Tem uma lenda, mas essa lenda é muito forte, então ela é tratada nos filmes e até em livros de história como se fosse algo real, que provavelmente não aconteceu, que é a lenda da Prima Noctis. Não sei se já ouviram falar nessa lenda. Então, conta a lenda... Diminui a luz aí. Né? Não tem nada a ver com os reis tendo direitos, não. Exatamente essa. Entendi. Isso saiu no filme, naquele filme do... Eu já ouvi falar disso aí pra caralho. Como é que chama o filme do... Coração Valente, não é? Pode crer, eu acho que esse pá tem realmente referência sobre isso. Isso, tem essa referência no filme. Então, existe pintura, existe quadro, pintura sobre isso. Ah, entendi. Colocando... o que aconteceu? É normal também na história... Mas explica o que é, porque a gente pulou essa parte. Eu faço a galera tá saindo, agora todo mundo saindo do episódio pra procurar o que é a Prima Noctis. Fiquem, que ele vai explicar. Por favor. O que é o Prima Noctis? É uma lei que eles teriam colocado na Idade Média, que... quando você, por qualquer pessoa do povo que fosse casar, você vai casar lá com a sua mulher e tal. Um nobre da corte, ele tinha direito à primeira noite com a sua mulher. Por isso Prima Noctis. Perfeito, aparece nesse filme aí, aparece em vários filmes. Isso tá registrado. Uhum. Isso provavelmente não aconteceu. Mas tem registro, tem pintura sobre isso. Isso cresceu bastante, porque é normal também quem é oprimido... aumentar muito o nível da opressão para conseguir ter mais divulgação do teu. Por exemplo, a história toda desde pequeno, eu sempre escutei que todos os escravos aqui no Brasil, eles eram espancados todos os dias. Isso não aconteceu, tanto que o Brasil, em tempo de escravidão, foi absurdamente produtivo em produção de café. Não dá para você ser produtivo, ter eficiência, espancando os teus funcionários, no caso escravos, escravos de verdade, não tem aspas, pelo amor de Deus, todos os dias. Não dá. Então, claro que teve um absurdo, teve morte, teve espancamento, teve tortura, teve tudo com escravos, mas não no nível, né, que as pessoas falavam. Inclusive, inúmeros protestantes americanos tratavam escravos como se fossem da família, ensinavam a Bíblia para ele, por exemplo, trabalhavam junto, era normal você ver as escravas lavando roupa e a dona dos escravos junto, lavando a roupa. Isso acontecia. Bom, agora vamos pegar o caso da Prima Noctis, em que é contado em muitos lugares que isso aconteceu. Então você ia casar com a sua mulher ela tinha aqui, você levava ou o pai levava a mulher pro nobre, ela dormia com o nobre e depois podia casar com você. Isso, pra vocês, é estupro? Pra mim é totalmente, o cara dormir lá com o nobre, com a mulher do cara, totalmente. Pra você? Isso é estupro? É. Bom, se a mulher não quer, é estupro, né? Então, mas se ela não quiser, ela vai ser morta. Se o cara não entregar, também vai ser morto. É estupro de qualquer jeito. É muito estupro pra mim. Por que não tem nenhuma literatura em lugar nenhum que trata isso como estupro? Se fosse qualquer pessoa que fizesse, seria estupro. Mas como é Estado, não é. Então isso me deixa louco. Como qualquer droga que o Estado faz, é normalizado. E aí você tá dizendo que as pessoas naquela época entendiam, não, isso é uma regra... É uma regra e acabou. Então o Estado, porque aqui eu sempre falo o seguinte, gente, eu não sou religioso, gosto de falar isso, mas eu gosto de ler sobre várias coisas e tal. E eu brinco e falo o seguinte, legislação não é a Bíblia. Quando você pega aquele livrinho lá da legislação, aquilo não é a Bíblia. Aquilo são homens que escrevem, são homens falhos. No caso da legislação brasileira... é muito ladrão que escreve, é muito bandido que escreve. E eu canso de ver na internet uma coisa errada, o cara fala, não, mas tá na lei. Fala, dane-se que tá na lei. Tá errado, a gente tem que mudar. Tá, mas um estudo que eu tenho começado a fazer pra gravar uns vídeos, né? Queimando a largada já aqui falando do que eu tô fazendo, é tentar traçar um paralelo do Estado brasileiro. Acontece em outros países também, tá? Mas numa menor proporção que no Brasil. Acho que no Brasil explodiu de uma forma que eu acho que pode trazer uma revolta, que é traçar um paralelo entre... o absolutismo. Sabe que, desculpa te cortando, só uma introduçãozinha. Eu fui medo quando vai em revolta, porque nenhuma revolta que foi feita no Brasil deu certo, né? Pode nenhuma! Piorar. Não, mas calma. Teve na Bahia, teve no Sul, nenhuma deu certo. Mas olha só, traçar um paralelo entre o absolutismo, a época dos reis e hoje o Estado brasileiro. E quando você começa a fazer isso, é assustador. Então, por exemplo, um rei no passado, rei e nobreza, como é que funcionava? O cara morava num castelo. Hoje, todos os políticos de alto grau moram em lugares muito bons. Os caras chamam, inclusive, e tem de palácio. Isso. Os reis tinham uma carruagem, cavalos, alguma coisa. Os políticos têm carro, avião e tal. Eles comiam uma comida diferente do povo.
A gente vê lá lagosta, vinho, Sim. tudo bonitinho. Existiam títulos de nobreza. Então, por exemplo, eu como um nobre muito alto, poderia dar títulos, eu como um rei, poderia transformar ele num conde, num marquês, dar um pedaço de Que era o terra. equivalente ao rei. O conde era que tinha o Isso. território do condado, ele era do O condado que equivalente aconteceu ao rei. agora em janeiro, quando o Lula ganhou? Esposas de ministro foram para tribunais e vão ter esse cargo até o fim da vida, Ah, eu vi. ganhando 35 mil reais. Então, Inacreditável. olha que louco. Isso não é um título de Sim, nobreza? sim. Pra caralho. Então, eu vou te falar, eu comecei fazendo uma brincadeira disso, e agora, quando eu tô estudando, isso... É exatamente isso. Hoje a gente vive num reinado. Só que todos os reinados depois tiveram uma No revolução. Império, né? Porque a gente tem um imperador, Império, né? A gente tem um imperador Bom, no a Brasil, gente né? tem, mas ele Mas não tem, é... mas tem uma verdadeiro nobreza imperador. muito forte. O Brasil, ele criou uma Sim. nobreza, uma casta que A França caiu por isso. caiu por isso. Essa casta vive muito fora. Às vezes, quando eu vejo alguns políticos, esses ministros de tribunais e tal, eles dando algumas declarações, eu entendo que esses caras não têm a vida que a gente leva aqui, entendeu? Tipo, eu vim daqui de Uber, voltei de Uber, aí vou pro meu apartamento, aí faço uma compra, faço um negócio. Vocês entendem que esses Mas caras a estão num gente tem um patamar problema. muito Eles fora têm da tudo realidade? que eles quiserem. A gente tem um problema que, por exemplo, a França não tinha, né? A França tem todos aquilo, a Traz tomada o da microfone mais perdão. perto pra você. Mas Teve- você pode trazer isso. a tomada da Bastilha, tanta coisa que aconteceu ali na França. A gente tem um problema Morreu que a França todo não mundo. tinha. Não, os caras criaram o Giuseppe Guillotine lá, o cara que criou a guilhotina, né? Foi guilhotinado. Todo mundo foi guilhotinado. Você sabe que você já foi no Museu da Madame Tussauds? Tem Ah, em não, Londres, de tem em Nova cera, tô York, ligado. tem Sim, Museu já. de Cera. Madame Tussauds, apesar de ficar muito famoso, o da Inglaterra é o museu mais famoso, pelo nome é óbvio que ela é francesa, a Madame Tussauds é francesa. E ela aprendeu com o médico. De novo eu fazendo o que eu falei que eu faço. Mas beleza. Tudo que alguém fala, o outro tava falando aqui antes da gente começar a gravar do Negroni, né? Eu nunca nem Aí tomei ele esse Negroni. puxou o histórico Bom demais, inteiro. bom Aí eu demais. comecei a contar a história do Negroni. Eu falei, eu tenho que parar Recomendo de com um fazer isso, meu. charutinho Negroni. Eu nunca fumei charuto na minha vida, nunca fumei. Eu tô com vontade No de fumar. próximo, a gente gente faz um charuto. se eu Quem soubesse- lançou um foi o Danilo Gentili, eu tô querendo comprar o dele. Ele Ah, falou que é, é né? bom dele, é. Ah, claro que ele vai falar que é bom, né? Fala da Madame... Ah, Madame Tussauds, tinha até esquecido. Ela aprendeu com um médico fazer esses corpos de cera, ela aprendeu com cabeças, tal, o modelo ela aprendeu com o médico. Então ela usava um corpo de verdade pra fazer um molde lá tal. Sinistro. E aí ela começou a fazer cabeças e tal, não sei o quê. Aí a gente brinca que ela ficou tão boa, porque na França, no período dela, uma coisa que não faltava pra ela era matéria-prima, que era Faz cabeça. sentido, Que era- né? toda cabeça porra. não faltava pra ela. Deus coloca as pessoas certas nos lugares, Nos lugares certos na hora certa. Mas Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.